seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Porque hoje, gente, ela voltou para enriquecer o nosso podcast com muita informação. Exato. Então, se você, que é mulher, tá na fase da menopausa, tá sofrendo com fogacho, não sabe mais o que fazer, faltou a memória. A gente tá com uma especialista em menopausa, né, Fabi? Se você acertar, ganha um prêmio. Vem com a gente para mais um episódio. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, menina. Sempre um prazer gigante estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Né? né, Flávia Lambrini, né? Mulher poderosa. empreendedora, mãe, Exatamente. né? Especialista uma em médica menopausa. fantástica, exato. Cheia de história, né? De vivência Exatamente. pessoal. Um milagre vivo, né, Fabi? Exato. Amém. A gente adora milagre te vivo. entrevistar, Ai, doutora. que delícia, Doutora, gente. a gente trouxe você de volta, porque a gente quer bater aprofundar mais o assunto sobre reposição hormonal, se dá pra mulher escolher uma via mais natural, Exato. se é só a reposição hormonal mesmo, cru, né, Fabi? Aham. Na raça. E abordar também um pouco sobre câncer de mama, porque Exato. saíram novos estudos, né? Atualizações sobre o câncer de mama. Então, nada melhor que uma referência no assunto para Exato. conversar com a gente. Vamos lá, gente. Ixi, esse assunto tem coisa pra Rendeu, falar, né? Vai hein? render. Vai render. Bom, quando a gente fala ali em novidades, esse assunto, graças a Deus, está tendo muita coisa, muitos estudos. Porque se a gente for pensar, saiu até uma matéria na New York Times falando que esse crescimento está muito grande de mulheres na Acelerado, menopausa, muito acelerado. Precoce, né, doutora? Até precoce. Mas a grande questão é o quê? A gente está vivendo mais, Tá. né? Então melhorou muito a sobrevida Sim. em si. Hoje a gente tem recursos, hoje a gente tem antibióticos, hoje a gente tem Como tratar a medicações, menopausa, né? E é Só que qual que é o problema ali, Ju? Teoricamente, a expectativa de vida da mulher brasileira é 82 anos. Tá. Se você menopausa entre 48 e 51, Tem tempo ainda, hein? 1/3 da sua vida vai ser sem hormônios, tá. né? Então, isso é uma coisa importante também da gente entender. Muitas pacientes me perguntam, doutora, quando acaba a menopausa? Né? Sempre as mulheres acham que é só uma fase e vai passar, né? Né? A gente Não, fica gente. brincando. Que não é uma Infelizmente. menopausa, né? É um menofim, né? Exato. Sim, mas doutora, eu vejo muito assim, pelo seu estilo de vida, que a gente te acompanha muito, Tudo, aham. que a menopausa pra você não foi o fim, né? Jamais. Porque por conta do seu testemunho de vida, da sua experiência de vida, você teve que antecipar a menopausa, né, pra você. Sim. Mas a gente vê que hoje as mulheres não é obrigada mais a sofrer por causa da Exato. menopausa, Jamais. né? Trouxe um novo sentido Tem uma de vida, né? esperança, Tem né? uma Sim. esperança, né? Era muita vergonha, né? A mulher estar na menopausa, sentir os sintomas. E ainda né, gente? Ainda tem muito tabu em cima disso. Muito mesmo. Só que hoje a gente tem muito mais recurso, a gente tem mais segurança, a gente tem Mais base, mais né? bases. Pra tratamento. Então, hoje, todas as mulheres que estão entrando na menopausa têm o que ser feito. Ah, legal. Tá? Independente se ela pode usar hormônio, se ela não pode usar hormônio. Então, não é porque a gente não pode usar hormônio que não tem o que fazer. Tem formas naturais. Tem, a gente tem muitas vitaminas. Então, a gente começa ali... Vamos falar um pouquinho disso, então. Legal. Primeira coisa, quando uma paciente chega no meu consultório, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou alinhar a saúde dela, Tá. tá? Então, primeiro eu tenho que saber o que ela tem, o que não tem e o que eu vou procurar, né? Então, eu tenho que saber em que fase que ela tá para eu poder entender o que eu vou procurar ali. Então, a gente tem algumas fases da menopausa. A mulher, quando ela entra com 40 anos, ela entra na perimenopausa, tá? Dos 40 anos até os 45, ela tá naquela primeira perimenopausa mais precoce. E o primeiro sintoma ali, que é muito interessante da gente estar falando... Quais são os sintomas da perimenopausa? Né? É a fadiga.
Tá. Então, o primeiro sintoma é uma fadiga. Então, a gente fala, é porque tem filho, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Já tá tendo uma queda hormonal? Ou já. tipo assim, é do dia pra noite essa queda? Não é do dia pra noite. Ela vem lentamente. A partir dos 35 anos, a gente tem uma queda grande dos folículos. Tá. Então, o que é a menopausa, né? Pra quem não sabe. A menopausa é uma falência ovariana. Tá. Ela não é hipotalâmica, tá? Então, significa, quando a gente tá na barriga da nossa mãe, são feitos muitos folículos. E esses folículos, todos os meses, o corpo, ele recruta um tantão deles para que aquilo possa, um deles, amadurecer. E aí, dali, ela ovula, tá? Só que olha que curioso que é. A partir do momento que ela ovula, a casinha em que estava o óvulo é onde é feita a progesterona. Então, a progesterona, ela vem só na segunda fase do ciclo, né? Então, nessa segunda fase do ciclo é onde a gente vai regular fluxo, melhora sono, ela faz dormir, ela acalma, a gente melhora essa parte dos desejos como um todo, diferente só de libido, tá? Então, ela é bem interessante. E quando esse corpo lúteo acaba, a gente menstrua. Zero. Ah, tá. Entendi. Tá? E aí caem todos os hormônios. Então, ao longo dos anos, a gente vem acabando com esses folículos. E quando esses folículos... Ai, mas doutora, eu uso pílula. Usei pílula 15 anos. Então, eu preservei meus folículos? Não, infelizmente, não. Quando a gente descobrir o que a gente consegue fazer ali para preservar, nossa, vai ser muita coisa, vai. Mas, infelizmente, não. Então, independente se ela engravidou muito, se ela usou muita pílula, DIU, enfim, o folículo vai acabar. Faz parte do envelhecimento do corpo, né? Sim. Independente, mas aí você pode dosar isso se for precocemente ou no período certo. Isso. Tem isso? Ixi, aí é uma longa conversa. Então, vamos lá. A menopausa, ela é tão importante da gente entender. Quando a gente começa a ver a menopausa, fala, uma coisa só. Gente, a menopausa, ela não é uma coisa só. É muito complexo, É muito complexo. Então, se a gente tem as fases da menopausa. Então, depois dos 45. Do 45 aos 50, vem aquela menopausa, aquela perimenopausa mais tardia. Tá? Onde a gente tem a queda da progesterona, onde a gente tem uma queda de testo. Então, ali, a testo, ela nunca acaba. Tá? Então, isso é interessante, porque ela tem uma produção grande via suprarrenal. Legal. Tá? Então, ela é o único hormônio que a gente ainda mantém. Tá? Mas ela diminui. E aí, aqui começa aquela bagunça, menstrua, não menstrua, irrita. A TPM, ela só aumenta até chegar ali na menopausa, no ápice, nervoso e chora. E... a menopausa, então, seria uma TPM hard. Hard. O nível maior da TPM. Dá pra chegar nisso, meu senhor? Aquela que você quer matar o marido. Exatamente. Aí isso é um ponto muito interessante, gente. Como eu atendo mulheres que chegam pra mim, doutor, eu tô desesperada. Eu tô com aversão do meu marido. Eu não posso ver ele, eu não posso sentir o cheiro dele. Nossa. Eu não dou conta. E assim, eu acho que já tô fazendo tudo pra separar. Quer matar o homem de todo jeito. E aí, nesse momento, você tem que ter calma. Muita calma. Respira, porque a gente vai começar a organizar isso. Sim, né? Colocar a casa em ordem. Casa em ordem. Então, é um super sinal, né? É um super sinal e perigoso. Perigoso, exato. Perigoso, porque a maioria dos suicídios da mulher, eles acontecem nessa fase. Porque entra numa ela tá depressão desequilibrada e não profunda. sabe o que é, não consegue, né, se localizar. Ela não consegue nem entender ela, tá? É uma fase muito, muito intensa mesmo. Então, ela não consegue ter ali um discernimento do que tá certo, o que tá errado, só que todo mundo começa a julgar. Exato. Sim. Nossa, mãe, você tá louca mesmo, Não, você tá chata. Eu já ouvi o marido, isso. pelo amor de Deus, não te aguento mais. Vou dormir no outro quarto, então. Porque tudo reclama, ela não dorme, ela tem insônia, ela fica acordada, ela fica preocupada, ela fica indecisa. Vamos pra praia? Não. Passou 2 horas. Não, vamos.
Não, já vou fazer minha mala. É não, um mas monte eu de acho que é desejo melhor de uma não. vez só, de uma vez Entende? Então, é muita insegurança. E nesse período, nesse vulco dessas emoções todas ali, ela se perde. E ela começa a achar que ela tá louca mesmo. só. Nossa, aí procura psicólogo, não dá jeito. Não dá jeito. nada Aí funciona. começa a tomar muito antidepressivos. Não que isso não deva, Sim. tá? Porque casos de depressão na menopausa têm que ser tratados. Como uma depressão Como uma séria. depressão e aí a parte hormonal. Então, a gente vai sinalizar Pra o que equilibrar. dá para fazer, Tá, né? Mas é importante de saber que isso existe, tá. né? Isso é super importante. E é sério, né, doutora? É Não muito é uma coisa sério. pra levar na brincadeira. porque Não uma é, hora a gente. conta Destrói vem. casamentos, destrói famílias, perde relacionamento com os filhos, carreira, então nem se fale. Porque ela chega, ela fala, eu não dou conta mais de trabalhar. Eu não tenho memória, não consigo decorar isso. Eu tô atendendo, por exemplo, tem pacientes dentistas, começa a suar em cima do paciente. Outras que... altas executivas ali, começa a ter aquele fogacho no meio da reunião. E acaba não tendo paciência, às vezes, com o cliente, né? Com os colegas de Exatamente. trabalho, E mesmo né? quem tem casa. Imagina, você tá com aquele fogacho, aí você vai ficar ali do lado do forno, do lado do fogão, cozinhando. Gente, É, horrível. é muito difícil, né? É muito difícil. Sim. Mas tem o que ser feito. Que bom, que né, muito doutora? bom. Essa é, a isso chave, que a né? gente tem que entender. Tem o que ser feito. Tá. Hoje a gente não precisa ficar sentindo isso sozinhas, Sim. né? E quando a gente fala ali em menopausas, a gente tem muitas coisas. A gente tem a menopausa prematura antes dos 40 anos. Tá. Dentro da menopausa prematura, a gente tem aquela menopausa que ela é feita subitamente, tirou os ovários, Sim. fez uma químio, né? Ou aquela que veio gradativa, Sim. também a gente tem. Os dois jeitos, cada um a gente trata de um jeito. Nossa. Tá. Aí a gente Vai ser vem, muito complexo, tem né, a da menopausa. precoce, né? Então, a menopausa precoce, que ela acontece ali por baixo, ali mais ou menos há 40 e poucos anos, Tá. né? E também é outra questão. Então, o que a gente vai proteger nessas mulheres? Mulheres que menopausam antes da data correta, é consenso que a gente deve estar repondo hormônio, Tá. desde que ela não tenha contraindicação, Sim. tá? Isso daí é super importante para a preservação de massa óssea, preservação de risco cardíaco. Tá. Então, assim, é muito As importante. contraindicações são poucas, né, doutora? Isso. Depende. Depende, assim, as contraindicações básicas ali, o que a gente tem? Um câncer de mama, tá? Hoje a gente já fala ali mesmo câncer de mama triplo negativo, Tá. porque... Só para o pessoal entender, o que é o câncer de mama triplo negativo? né, vamos... Porque às vezes a pessoa não consegue entender, você tem que falar claro. É porque, assim, câncer de mama, gente, são muitos tipos, tá? Mas os principais, assim, vamos Os dizer. principais, vamos resumir do resumo do resumo. Hormonal e não Hormonal hormonal. e não hormonal, tá? Então, se é não hormonal, você fala, mas não tem a ver com hormônio, por que eu não posso repor? Porque o mesmo não hormonal, ele existem hoje já mais 5 subtipos. Então é melhor evitar Não pra arriscar, não... né? Não arriscar. E dentro de um subtipo, ele tem uma pequena ligação com o estrogênio, Sim, né? entendi. Então, assim, O câncer de mama. câncer de mama, câncer de endométrio e câncer de ovário. São os tumores da mulher relacionados a hormônio. Tá. Então, quem teve esses tipos de câncer, Não ou tem- tem... E quem tem, por exemplo, teve familiar próximo que teve, a mãe teve um desses tipos de câncer. Vai influenciar ou não? Vai influenciar sim. Então, Tá? não pode estar fazendo. Se a mãe teve... Então, só vamos fechar aqui, ó. Então, as contraindicações do Tá. uso de terapia Reposição. hormonal. Isso. Então, primeiro, câncer de mama, endométrio e ovário, tá? Depois disso, a gente vem com a parte de sangramento uterino disfuncional ali, que a gente não sabe. A gente vem, as coagulopatias, hoje já diverge bastante. Porque a gente sabe que quando a gente coloca o estrogênio bioidêntico, que é o de passar, ele não aumenta o risco de trombose, Tá. tá? Então, tem que ser investigado ao certo isso daí. E aí, a gente vem
doença hepática, doença renal grave. Não é uma gordura no fígado, tá, gente? Gordura no fígado não é isso. É uma doença hepática ativa. Tá. E algumas doenças autoimunes também ativas. Tá. Então, o correto seria assim, nesses casos de dúvida, o correto seria a mulher fazer um acompanhamento com o médico pra estar avaliando o caso dela. Então, tô fazendo reposição hormonal, ver como o corpo dela vai se adaptar à reposição. Sim. Primeiro você vai ver se ela pode. Tá. Tá? Depois você vai ver se ela merece. Ela sempre fala que tem que merecer a Tem reposição, que merecer. né? Não é assim tão simples. Tem que manter Porque os eu tenho cuidados. que ver como é que tá esse terreno biológico dessa paciente. O que tá acontecendo nesse corpo? Se ela tem muita inflamação, se ela tem muita gordurinha. Tudo isso vai influenciar e aí a gente acaba aumentando riscos desnecessários. Mas, então, eu preciso estar perfeita para começar a reposição hormonal? De jeito nenhum. Mas o mínimo tem que ser feito. Isso. Então, Né? a gente vai começar ali um processo. Então, primeiro a gente vai ver, eu vou conhecer tudo. Antecedentes, como é que não é. E aí, vamos ver, ó. Diretamente, você pode usar hormônio, ok? E aí, a gente vai ver estilo de vida, como que ela tá, o que ela tem comido, circunferência abdominal. Então, a gente vai ajustar ali algumas coisas, tá? Isso daí leva um tempo. Tem mulheres que ajustam muito rápido, outras que nem tanto. E com esse próprio ajuste, tá? Lembrando que obesidade é uma doença, tá? É uma doença crônica, é uma doença progressiva e é uma doença... o resto da vida. Exatamente. Ela precisa de tratamento, tá? Não é só, vai lá, fecha a boca e vai. Não. Você vai ter alimentação, provavelmente uma medicação. Então, a gente trata aquilo ali realmente. Então, não é que não vai fazer nada. A gente vai tratar. A gente já começa a tratar ali. E aí, quando ela tem esse emagrecimento ali de 5 a 10%, aí sim a gente vê a indicação de estar começando. Tá? E aí a gente vai ver, porque são vários hormônios que você pode usar. Qual fase que ela tá, qual tipo de menopausa. Saiu um estudo também recente agora, muito interessante, sobre as raças. Como se trata as raças, como a menopausa se comporta nas raças, diferentes raças. Porque até nas raças os nossos corpos são diferentes. São diferentes. Legal. Né? E aí o que a gente vê que na raça negra, as mulheres tendem a menopausar precocemente, mais cedo do que as brancas e as asiáticas. Elas possuem muito mais fogacho, tá? Elas têm um risco cardiovascular muito mais alto. As mulheres negras, a chance de ficar hipertensa, ela já é maior. Que coisa, e né? com a Parece menopausa tão forte, né? Sim, a menopausa, ela piora isso. Então, você tem que ter um cuidado com o risco cardiovascular delas gigantesco. Sim. Diferente das asiáticas. O que as asiáticas a gente vê? Elas têm muita dor no corpo e insônia. Nossa. Então, assim, é muita dor. Ela sente dor e dificilmente ela vai ter fogacho. Entendi. Não, e olha que interessante, porque para cada tipo de mulher é um tratamento diferente. Exato. Não adianta ela chegar e falar, não, é reposição hormonal para todo mundo, do mesmo jeito, é um tipo de tratamento para todo mundo, porque não vai ser personalizado mesmo. Sim. Então. Quanto mais personalizado a gente fizer, melhor é o resultado e menor o risco. Legal. Tá? Legal. Isso daí é uma coisa muito importante. Sim. Né? Então, quando você tem esse médico que consegue te olhar como um todo, realmente, vendo as suas características, as suas necessidades, as fases que você tá, como essa menopausa se instaurou, ali a gente vai ter um prognóstico muito melhor, né? E um risco ali de problemas decorrentes dos hormônios menores. Sim. Outra coisa muito importante também, meninas, é uma coisa que chama janela de oportunidade. Tá? O que é isso? A janela de oportunidade tem um grande estudo, o estudo WHY, que foi um estudo bem complexo, ele não foi bem interpretado, não foi bem desenhado ali, mas ele ajudou algumas outras coisas, tá? Numa delas foi isso, sobre a janela de oportunidade. Então, o que é isso? Tá? A gente vai ver, quando você menopausou,
Dessa data, o ideal é que a gente comece o tratamento, a reposição hormonal, dentro de 5 anos. Por quê? Porque tudo que a gente toma, tudo que a gente passa, tudo que a gente usa, ele tem um lugar que ele liga, tá? Então, ele tem um receptor. Esse receptor, ele é uma proteína. O corpo, ele não vai ficar com essas proteínas ali paradas tanto tempo. Então, quanto mais precoce a gente começa a usar, melhor é, tá? Então, a gente pode usar até 10 anos, tá? Dentro dessa janela. Após esse período, a gente pode estar usando? Sim. Mas com acompanhamento mais isso, com acompanhamento mais organizado, talvez não todos os hormônios. E aí a gente vai esmiuçar, né? Ali cada uma, né? Então, às vezes, a gente tinha muito aquela cultura, não, eu vou aguentar o máximo. Sofrendo. Vou sofrer o máximo para ver se eu não preciso usar hormônio. E isso tem que cair por terra, tá? Tem que cair por terra, porque dá muita diferença, né? Então, quanto antes a gente instaura... Imagina que assim, a menopausa, gente, ela é um tobogã. Você vai cair. Se você consegue segurar e não cair tanto, lógico que vai ser melhor. Né? Então tá. Então, eu fiz a reposição ali e eu posso parar e tá tudo certo. Depende. Tem que ver os meios para manter isso, né? Isso. Então, tem mulheres que elas... mantém ali e vai muito bem sem. Tem outras que não dão conta. Tá? Então, um dos critérios para o uso, para a indicação da terapia de reposição hormonal, realmente é a qualidade de vida. A forma como ela vai se comportar no dia a dia vai influenciar... Como ela tá. Se a qualidade de vida dela caiu muito, ela tá sofrendo demais. Gente... Não tem porquê, sabe? A gente vai pesar os riscos e benefícios. E assim, hoje em dia, a gente consegue ver muito mais benefícios. Muito bom. E doutora... perdão, Júlia. Pode falar. E esse grupo de mulheres, então, que ficou com as contraindicações, né? E não vai poder repor. O que a gente vai fazer com essas mulheres, assim? Elas têm... Tem uma forma natural de tratar a algo que dê pra cuidar? Tem. Elas, a gente vai cuidar, não tão diferente das outras, tá? Porque as outras, com todos esses outros cuidados que eu vou estar falando agora, a gente já vai conseguir diminuir ali quase 60% dos sintomas, tá? Já vai salvar a vida. Já salva a vida. Então, assim, a menopausa, o hormônio, a gente tem que entender que ele é como se fosse uma cereja do bolo, tá? Se eu tenho um bolo todo desmanchado, não vai ajudar muita coisa. Exato. Né? Então tá. Mas o que eu posso fazer para mulheres que não podem usar o hormônio? A gente vai separar em setores, tá? Qual que são os piores sintomas? É a insônia? São os fogachos? São as dores? É a vagina? É o esquecimento? Tá? E aí a gente vai cuidando separado de cada um. Legal. Ótimo. Entendeu? Para isso, o que é o centro? Intestino. Se eu não tenho um intestino bom, tá? Se eu não tenho uma permeabilidade intestinal boa... Se seu corpo tá inflamado... A resposta é ruim. Entendeu? Então, eu tenho que começar... Eu falo assim, gente, você quer que um carro ande mais? Não adianta você ir lá e pintar ele. Se você não cuidar ali do motor, ali de dentro. De olhar pra causa do problema, né? Exatamente. Tratar o problema é fácil, mas e a causa que tá desencadeando aquilo, né? Sim, e aí, assim, lógico, a deficiência de hormônio, mas enfim, não podemos usar. Tem outras então, coisas, nós vamos tratar, Sim. né? Então, tem algumas fórmulas até que eu fui testando em mim muitas vezes. Tive a ajuda de grandes farmacêuticas, assim. E aí, por exemplo, o que eu acho mais difícil hoje é o fogacho, tá? O fogacho, gente, ele é interessante. Porque o fogacho, na grande maioria das mulheres, ele tende a passar rápido. Sim. Tá?
Mas tem umas pessoas que ficam. Esse fogacho é muito intenso. Então, fogacho e a parte do ressecamento vaginal. Mas hoje a gente tem laser, hoje a gente tem o ácido hialurônico. A gente consegue usar o óleo de coco para quem não tem condição, sabe? Então, tem muita coisa. Sim. Tem muitas substâncias ali que a gente consegue. Então, ali eu desmembro isso e vou por etapas. Ótimo. Sabe? Doutora, eu até vi um vídeo seu falando sobre o metilfolato, que ele interfere na libido da mulher. Eu achei isso que máximo. Coisa louca que a gente só pensava, pra engravidar. É uma suplementação simples que faz toda a diferença na vida da mulher, né? Explica um pouco pra gente. Gente, metilfolato é um ácido fólico de uma forma ativa. Pra quem não sabe, é aquele ácido fólico que você toma pra engravidar, né? Só que ele tem várias outras funções. Legal. Então, ele liga ali, ele ativa muitos neurotransmissores. E aí, o que a gente vê? Uma melhora do humor, tá? Então, metilfolato ali de 5 miligramas, mais ou menos, nesse estudo. A gente consegue melhorar essa parte do humor e a parte da libido. Que doido. Que legal. É muito interessante. Então, sentiu muito. Ele não melhora a lubrificação vaginal, tá? Mas o desejo por si só, ele já ajuda. Já melhora, já ajuda. Além de tirar a metilação, de desinflamar o corpo, de diminuir a homocisteína, de diminuir risco cardiovascular. Só benefício. Então, assim, é uma medicação muito bem-vinda, viu, gente? E a amora? Pra fogacho, tem alguma relação? Gente, a amora, olha, é um caso folha. de amor e ódio ali. Doutora. Gente, eu até faço pesquisa. Pura, manda manipular uma amora pra mim. Então, assim, quando a gente quer a fruta, tá? A fruta, ela é um antioxidante. Ela não tem o poder de tratar fogacho, tá? Então, a gente vai usar folha. Eu não recomendo usar folhas, assim, aleatoriamente. Pegar a folha e fazer um chá, não. Por quê? Você não tem certeza que tipo, que concentração, que tanto que tá. E aí pode dar várias reações alérgicas. Pode né? intoxicar, então, né? Pode intoxicar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, geralmente, a gente já manipula. Que é mais fácil, Tá? você já Muito toma mais fácil. lá E no você seu tem dia. controle do que você tá tomando. Entendi. Sabe? Sim. E aí, tem mulheres que respondem muito bem. Ótimo. E muito. Já tem mulheres que não respondem tanto. Tá? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que todo fitoestrógeno, para as mulheres que tiveram câncer de mama, a gente não pode usar. Olha, isso é mesmo de forma importante, hein? natural, né? Tá? Que Mesmo loucura. de forma natural. Aproveitar o Outubro Rosa e já puxar esse gancho, né? Né? Não é Pro pra todo câncer de mundo, mama. né? Isso. Outra coisa ali também que é importante é que, por que a amora... Nesse estudo, tem até no canal do YouTube esse estudo da amora, assiste lá. Ele diz o seguinte, por que para algumas funcionam muito e para outras não? Por conta da absorção da microbiota intestinal. Nossa. Dos então, metabólitos da então, microbiota. o intestino Exato. Então, comandando você o vê corpo. que às vezes você fica ali se entupindo de medicações, Que, na tomando verdade, muita seu corpo coisa. não tá absorvendo nada. Não, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, Sim. né? Tratar o intestino, desinflamar e por Isso, partes, e para né, tratar doutora? o intestino em casa, o que a gente já consegue fazer? Gente, uma alimentação mais limpa. Mais saudável, né? Mais saudável, mais fibras. Para mulheres, o que é ótimo ali, tanto na perimenopausa quanto na menopausa, todos os brócolis, couve-flor, repolho, ajuda muito. A gente tem toda a parte de frutas, os legumes, a mesma proteína, ela é muito bem-vinda, Legal. tá? Então, fazer uma dieta mais limpa. É difícil? Já vai mas você tem que ajudar, começar. Já vai ajudar né? nos sintomas e no tratamento, E no né? tratamento. Aí tudo que você vai vir absorvendo é melhor, Sim. né? E aí você pode usar os suplementos que são maravilhosos, Sim. né? E, doutora, o que é esse gráfico que você trouxe pra gente? Gente, isso daqui, olha que interessante. Isso aqui, gente, uma aula sobre o câncer de mama. E olha que interessante. Então, ele vai vendo aqui o quê? Como está um câncer de mama na população brasileira em relação ao mundo. Olha. Tá? Então, eu fiz essas duas comparações. Tá. Então, quando a gente pega o número de mulheres de todas as idades, no mundo, a gente tem 24%. No Brasil, a gente tem 30%.
Nossa. Tá? Câncer de colo, que é o câncer de intestino, ele é bem parecido, tá? Ele é 9,4 no mundo e 9,5 no Brasil. Só que olha que interessante, a gente tem muito mais câncer de tireoide e muito menos de pulmão. Nossa. Olha. Tá? Então, o tireoide, ele é muito maior. Ou seja, relacionado ao hormônio. Tem alguma relação? Ju, a gente não tem uma relação Não. ainda tão clara. Porque o Brasil tem tanto câncer de tireoide, tá? Depois vem o colo do útero e aí vem o pulmão. Com tá? 5 só. Então, ele é diferente. Então, mulheres, a gente tem que preocupar com o quê? Mama, intestino e tireoide. Então, aí, se você faz o Papa Nicolau e faz ultrassom transvaginal, você já ali, ó, matou um monte, né? Já previne O muita que coisa. é esse aqui? Esse aqui a gente entra muito câncer de pele não melanoma, Ok. tá? Que ele não é tão grave, e os outros com uma quantidade menor. Então, esse, olha que interessante, de mulheres de 0 a 39 anos, olha como que muda o mundo pro Brasil. Tá. Então, as mulheres têm 27,6 no mundo, no Brasil 28,7, mas isso aqui depois a gente vai falar disso daqui bem pontual, porque o Brasil é um país ali bem atípico com esse estudo novo. Mas olha como a gente tem mais de tireoide. Nossa. Quase né? o dobro, né? É muita coisa. Então, o tireoide é o azulzinho claro, para quem tá assistindo. E depois o câncer de colo. E mulheres mais novas têm uma chance maior de leucemia. Para mulheres de 40 a 49 anos, o que a gente tem? Então, a gente vê que isso muda também no mundo, tá? Então, a gente tem 42,6% ali. Depois já vem tireoide, depois vem colo do útero, intestino, ovário e corpo do útero. Nossa. Tá vendo? Então, até o verde. Então, se você consegue fazer um rastreamento básico de consultório, olha o tanto de coisa que a gente consegue consulta pegar. de rotina. Consulta de rotina Né? orientada. Tá. Tá? Personalizada. Então, personalizada. Aqui, ó, a gente vai entrar o quê? Além do que a gente faz, ultrassom de tireoide, que lá no consultório a gente já tem como uma rotina para mulheres. E a colonoscopia. Tá? A colonoscopia, ela é super importante para mulheres acima de 45 anos. Tá? Então, isso daí mudou também. Era 50 e agora é 45 anos. Porque ele vem aumentando. Sim. E em mulheres mais novas, ele é mais agressivo. E entre mulheres depois dos 50 anos, olha que interessante. Olha o tanto de câncer de mama também que ele tem, tá? O câncer do intestino depois vem segundo, e aí depois vem o pulmão. Então, a gente tem mais câncer de intestino também nessas mulheres mais velhas, Sim. tá? E o que a gente tem também, gente, que é muito interessante, é um estudo novo que chama o Amazona. E o Amazona, esse aqui é um dado bem interessante também. Olha isso. Esse estudo, ele faz uma estimativa aqui, como é que vai estar o câncer de mama em 2040. E a gente acha o quê? Que vai melhorar, né? Não, vai Só que aumentar. não. Ele vai ter um aumento, provavelmente, de 40%. É muito alto. Mais de 1 Tá? milhão de mortes por ano. Mais de 1 milhão de mortes por ano. E ele se refere aqui, doutora, ao estilo de vida? Ainda fala. não temos, Fabi. É muita coisa, porque ele tá vindo, principalmente no Brasil, em mulheres mais novas. Então, Tá? antecipou. Então, o que a gente tem? Bom, depois a gente passa essas coisas. Enfim, o que a gente tem do câncer de mama, então? Em mulheres no Brasil, foi um estudo muito legal, tá? Um estudo feito no Brasil, investigando as brasileiras. Então, ele investigou mais ou menos 2.900 mulheres que foram recém-diagnosticadas com câncer de mama, tá? Só que ele fez um estudo multicêntrico. Então, ele pegou 22 lugares do país inteiro, contemplando as 5 regiões. Sim. Então, foi bem aberto. E ele fez uma subanálise que ele dividiu em abaixo... Por quê? O que chamou muita atenção? O Brasil vem tendo câncer em mulheres mais novas. Sim. Tá?
Então, primeiro dado que chama muita atenção. Na maioria dos outros países desenvolvidos, o câncer de mama, ele acontece numa média de 64 anos. Olha. Nossa. No Brasil, é de 52 a 55 anos. Muito antes. É muito antes. E quando a gente pega abaixo de 50 anos, é 41,1%. Meu Deus. É muita coisa, né? Só que tem um dado que chama mais atenção ainda, que são mulheres abaixo de 40 anos. É 17,1%. Sim. E que correlação a gente tem? Quando a gente vê mundo, 7%. A gente, 17%. Quando a gente vê Estados Unidos, é menos que 5%. Meu Deus. O que as brasileiras estão fazendo? Né? E aí, essa é a grande pergunta, né? Que não quer calar. O que acontece? O porquê daqui ser tão diferente, né? Com tudo isso. O que chama muita atenção, que é colocado no estudo, realmente é o consumo de álcool. Tá? Então, ele pega o estudo e ele analisa peso, IMC. O IMC é praticamente igual. E são IMCs normais. Tá? Então, abaixo de 40 e acima de 40. A gente não tá analisando as mulheres depois da menopausa. Tá? Depois da menopausa, essa história muda. Então, aí a gente pega dados socioeconômicos, pessoas que têm convênio ou não, quem é do SUS, raça, não vê diferença. Tá? O único fato que mudou muito é realmente a bebida alcoólica. Porque as pessoas têm consumido mais bebida alcoólica, e fumando menos. Sim. Tá? O tabagismo diminuiu, mas o álcool aumentou muito. Né? Então, eles falam assim, a gente tem que dar essa informação. Tá? Tem que informar que as mulheres que quanto mais bebida alcoólica, maior a chance de o risco de câncer de mama. Precocemente. Né? E aí você tá lá com 30 e poucos anos, você não tá nem pensando nisso. Né? Então, isso daí, gente, é muito perigoso. Faz diferença. Então, vocês vão ver daqui pra frente, provavelmente vai começar a ser mais enfatizado isso. E é engraçado porque até adolescente tá começando a beber muito cedo. Você vê 15, 16 anos já é normal, 14, 15 anos já é normal. Claro, é proibido, mas rola, é impossível não ser. E eles nem se preocupam com isso, né? Que lá na frente pode acarretar uma coisa pior. Exatamente. Então, assim, acho que até e às vezes nem tão lá na frente, pode estar né? adiantando isso, né? E às vezes a gente fala, nem tão lá na frente. Tá muito aí. Muito próximo. Muito Inclusive, próximo. no seu podcast, você entrevistou mulheres que teve câncer de mama muito cedo, 30 e poucos anos. Sim. Então é uma realidade, né, doutora? E assim, é uma realidade que eu vivi isso há 6 anos e meio. Sim, e você já é era. prova disso, né? Eu tive com 6 37. anos atrás. As meninas tiveram com 32, 36, 38. E foi tudo na mesma época que você, né? Sim. Então, 6 anos atrás, muito recente. E quando a gente vê no centro de quimioterapia, você vê uma população muito nova. Né? Então, isso chama muita atenção e preocupa, e a gente tem que ter um olhar para isso. Mas, graças a esse estudo... Podemos... O que a gente tem? Até nesse estudo, ele terminou ali, ele foi... A primeira publicação dele, o estudo primeiro dele, foi em 2019. Então, em 2019, qual que era ali a preconização de fazer a mamografia? A partir dos 50 anos. Já deve ter diminuído, né? Aí a gente vê, Brasil, as mulheres, 41% têm câncer de mama antes dos 40, antes dos 50. Não vai detectar, né? Que sentido isso faz? Exato. E agora, uma notícia fresquinha de setembro agora de 2023, que a Sociedade de Oncologia, de Mastologia, a de Gineco, a recomendação nova por conta desse estudo é a partir de 40 anos. Olha que bom. Tá? Então, 40 anos. Outro dado curioso é que mulheres que detectam abaixo dos 40 anos são tumores muito mais invasivos. Nossa. Tá? Maiores, agressivos, com um prognóstico pior. E a grande maioria detectado pela própria paciente, porque a gente não tem um rastreamento. Né? Só que outra população que chama atenção
é a população acima de 70 anos. Porque a recomendação era, não, acima de 74, não precisa mais. Tipo, não tá Só mais que na a faixa de população risco. tá vivendo muito. Então tá descobrindo mais. E mais tardio. Sim. Apesar de ser tumores mais lentos, mais, assim, Mais menos leves. agressivos, tá? Como não faz mais exame, a hora que descobre já não tem muito o que fazer. Sim. Então, gente, mulher tá viva a partir de 40 anos, Vai é se todo cuidar. ano. Não, mas só, você sabe, Todo ano. eu tenho 25 anos, mas toda vez que eu vou no ginecologista, eu vou todo ano. Eu peço ultrassom de mama. Eu acho que é importante fazer até as meninas mais novas, porque acho que Lógico que é. o máximo que você puder Porque prevenir mesmo melhor. porque ele não coloca precave. ali Uma regra. a idade. Qualquer É uma. menor que 40. No seu podcast, a doutora Grazi falou que menina com 14 14 anos anos. descobriu um câncer de Olha. mama. Então, Então- assim, gente, a gente não tá mais podendo brincar, não. Exato. Tem que se cuidar, né, doutora? Tem Todos que os se cuidar, detalhes. com certeza, tá? Então, se cuidar da alimentação, cuidar dos fatores modificáveis, Sim. né? Sim. O que a gente pode modificar? A alimentação, o peso, o cigarro, a bebida, Maneirar, né? maneirar nessa parte. E outra, um corpo bom, um corpo bem cuidado, ele acaba tolerando melhor, né, as medicações ali. Sim. Vai né? ter uma resposta, mesmo que doente, né? Sim. Né? Então, isso daí ajuda bastante. Muito bom. Nossa, muito Ótimo. conhecimento, doutora. Não, e é engraçado porque a gente vê, até entrando para uma outra linha agora, que acho que vocês vão me entender. Assim, quando Deus fala que pra você maneirar em algumas coisas, não é porque ele quer te punir, quer ser rígido com você, mas ele fez o nosso corpo perfeito. Exatamente. Então ele sabe que se a gente Praga, né? exagerar na Aham. bebida, se a gente exagerar, até mesmo na comida, porque fala que comer Aham. demais também é pecado. É uma coisa assim, pra você ter o seu estilo de vida saudável, pra você viver bem, pro seu corpo funcionar bem, né, doutora? Exatamente. E o peso, ele tem a ver com as mulheres na menopausa. Sim. Tá? Então, câncer de mama na mulher menopausada tem uma relação muito grande com a obesidade. Principalmente por conta da gordura na mama. Tá? Então, esse tecido mamário, ele continua ali fazendo uma aromatização e liberando o estrogênio perto dos ductos. Olha que loucura, né? Sim. Aí, sedosa no sangue não tem. Abaixo. Você vê na mama tem. Que coisa. Né? E assim, você vai dosar isso a nível de estudo. A gente não vai ficar ali fazendo Sim. isso, né? Sim. Mas, então, gente, a gente tem que cuidar ali de Fazer os sempre. exames de rotina. Fazer os exames ter de um médico pra te rotina. acompanhar, né? De forma Exato, pra personalizada, chamar de cuidar da Isso faz saúde. muita diferença. Inclusive, a gente estava até conversando hoje sobre isso. Estava que tem um gravando. estudo sobre isso, né, doutora? Tem um estudo sobre isso muito interessante. Que eu fico brincando, né? O médico do coração, né? Mas quem tem um médico do coração, um médico ali, junto com ele, acompanhando, ele vai viver mais, tá? Lógico, se Deus permitir, Sim. né? Mas, e vai viver com uma qualidade muito melhor. Por quê? Primeiro, você consegue descobrir as alterações mais precocemente, Olha, muito bom. né? Você trata. Sim. E o paciente obedece, porque ele tem confiança, ele tem empatia, ele confia em você. Então, ele vai fazer, sabe? Eu acho que isso é um dos segredos, assim, do consultório com muita diferença. É você sentar, explicar para o seu paciente o que acontece. Sim. Não só prescrever. Não ser Né? uma rotina, tipo, Não usa adianta, isso, acabou. você não vai resolve, né? usar. Até porque a gente, principalmente mulher, cada dia a gente tá numa... Não é cada época a gente tá numa fase, é cada dia a gente tá numa fase. Hoje eu tô numa fase, amanhã eu tô em outra. Então, a Exato. gente vai mudando constantemente, né, doutora? Exatamente. Então, se você não tem você não acredita ali, não é nem acreditar, mas se você não tem ali aquela pessoa, você fez isso? Como é que foi? Vamos fazer. Não, ó, olhando aqui, teus exames já estão vencidos, estão para vencer. Vamos fazer. Você tem feito, sabe? Então, Tem tudo disciplina. isso ajuda demais, Sim. Com certeza. né? E, doutora, sempre a gente pede uma mensagem, né? Eu sei que o seu propósito é muito bonito, né? E aí, você sempre toca na gente. Não, você no olha coração, pra ela, você já tem uma mensagem. num ponto bem, né? Que mexe com a gente. Mas eu queria um específico para essas mulheres, né? Que provavelmente, sei lá, estão se sentindo abandonadas, né?
estão sem recurso, não estão pensando, não estão associando. E diante né? de tudo não que a tem o gente conversou, né? O que a senhora deixaria dessa vez? Gente, primeira coisa, procura ajuda. Tem o que ser feito. Se você não tem condição, hoje a gente tem canais no YouTube, hoje a gente tem muito material, sabe? Tem o que ser feito na menopausa. Você não precisa ficar sofrendo sozinha, sabe? Então, assim, procure ajuda, procure orientação, assiste os vídeos, se cuida, começa um exercício. Se não dá conta, anda em volta do quarteirão, sabe? E uma coisa muito importante, se permita, né? Que eu sempre gosto de falar, se permita ser cuidada, né? Como isso daí é importante pra gente, né? Mas o recado principal ali, realmente tem o que ser feito na menopausa. Sim. Todas as mulheres menopausadas têm alguma coisa para serem feitas, tá? Por mais que não possam usar hormônio, você tem. Você tem o mineral, você tem o intestino, você tem uma melhora de sono, você tem uma melhora muscular, o músculo é super importante. Sim. Hoje a gente tem muitos suplementos, hoje a gente tem creatina que para mulher menopausada é muito bom, tem os magnésios, enfim. Tem o que ser feito por você. Né? Exato. E se a pessoa conhece uma mulher nessa situação, né? Que não já tá sabendo do vídeo, compartilha, manda pra ela, né? Sim. Vai ajudar de alguma forma, faz a diferença também. Com certeza. Com Muito certeza. Obrigada por ter vindo. Obrigada por mesmo. A gente quer te presentear como sempre. Ai, que delícia. Muito obrigada. Adoro. Pra incluir na rotina de cuidados. Ai, que delícia. Imagina, a doutora já tá colecionando a caneca. Exato. Aqui. Agora adoro, gente. Adoro as canecas. Vamos ver o que temos. Um desodorante sem alumínio. Amo! Que é super legal. Gente, isso daqui é super importante, né? Sim. E é uma coisa que a gente vai passando... E assim, faz muita diferença ao longo prazo. É verdade. Gente, o que é isso? Novidade da farmácia. Esse gloss Gloss maravilhoso. com ácido hialurônico, hidrata. Sim. Dá um sério? glow na boca, maravilhoso. Gente. Você que gosta de make? Amei. Que bom. É isso aí. Muito obrigada, doutora. meninas. Imagina. Obrigada, doutora. Muito obrigada pra você que tá assistindo a gente em mais esse episódio. Vocês puderam ver que foi, assim, conteúdo importantíssimo, né, Fabi? E enriquecedor. Então, se você tem uma amiga que tá na menopausa, tá com câncer de mama, tá, assim, sem solução, só vem. Vem, se inscreve no canal, se inscreve no canal da doutora Flávia. Exato. Tem muito conteúdo legal, muita informação legal. E a gente te espera no próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.